Olá pessoal, tudo bem? Então eu quero começar a falar com você sobre tipos de pesquisa. Então você tem aí uma série de pesquisas que você utiliza para trabalhar com marketing. Bem, essas pesquisas então, você tem lá pesquisas que vão tratar de mercado, pesquisas de mercado, onde você vai trabalhar benefícios e problemas, análise de preço, concorrência, aceitação de novos produtos, imagem das marcas, teste de embalagem e uma série de outras pesquisas aí que tem essa relação de mercado. Você também tem as pesquisas de distribuição, que você vai analisar as preferências por canais de distribuição, avaliação de venda e pós-venda pelo canal, identificação dos canais alternativos, análise de conflito de canais e análise do desempenho de distribuição, certo? Bem, você também vai trabalhar pesquisas de segmentação de mercado. Então, você tem lá o perfil do segmento, as necessidades e expectativas, tamanhos dos segmentos, potencial de mercado e intensidade de consumo. Aí você tem as pesquisas de análise de vendas, que você trabalha parte de auditoria de varejo. Um exemplo são as pesquisas Nielsen. Os fatores motivacionais para a equipe de vendas. A auditoria domiciliar, um outro exemplo aí é o Ibope, pesquisas do Ibope. Estudos de previsão de vendas e estabelecimento do território de vendas. Você tem as pesquisas de propaganda, os pré e pós-teste de campanha publicitária, análise de investimento promocional, pesquisa de recall de comunicação e as pesquisas de mídia. Essas pesquisas, elas também têm, você pode, como você percebe aqui, você tem lá a pesquisa de marketing, e aí você pode ter as pesquisas exploratória, conclusiva, descritiva ou causal, para confirmar aquelas pesquisas conclusivas. Além disso, você também tem pesquisas de experimento, observação e pesquisa qualitativa e pesquisa também quantitativa. Bom, a pesquisa exploratória ela vai te auxiliar a resolver estes problemas. Então, ela te auxilia na formulação do problema de pesquisa, ela te ajuda a identificar cursos alternativos de ação, ela vai trabalhar para auxiliar o seu desenvolvimento das hipóteses, isolar variáveis e relações chaves para exame que você vai fazer depois que as pesquisas estiverem prontas, elaborar questões de pesquisa relevante para responder o seu problema de pesquisa, esclarecer conceitos, identificar informações disponíveis de pesquisas anteriores e estabelecer prioridades para as novas pesquisas. A pesquisa conclusiva, ela vai trabalhar então na descrição de características de grupos, como descrever o perfil de consumidor por idade e gênero, trabalhar a classe socioeconômica, dentre outras características, o agrupamento que pode ser relevante para a pesquisa, determinar qual é o grau que as variáveis de marketing estão associadas, e aí um exemplo que traz é a identificação, até que ponto o fato de uma loja oferecer estacionamento aos clientes vai influenciar no aumento das suas vendas. Então, esse é o tipo de pesquisa que você faz. Você fala assim, eu vou colocar estacionamento aqui para os meus clientes. Mas, de repente, você vai descobrir que seus clientes não vão de carro até o seu estabelecimento. A maioria vai de Uber, vai de ônibus, de metrô. Então, o estacionamento é um custo que você vai estar agregando para o teu cliente ou para o teu próprio negócio que não tem vantagem nenhuma. Mas quem vai te dizer isso é a pesquisa. Tá? A pesquisa conclusiva também trabalha estimar a proporção de elementos numa população específica que tenha uma determinada característica. Por exemplo, das pessoas que consomem cosméticos no Brasil. Qual que é o
percentual que compra esses produtos por catálogo, qual que é o percentual que compra em loja exclusiva, qual que é o percentual que compra em supermercado. Então, aquela relação que eu falei na aula passada a respeito da Natura, quando eu dei o exemplo lá de pesquisa de praça. Não é? Então você tem que entender como que esse pessoal compra esse produto. E você também vai trabalhar o quê? Com previsões específicas, como por exemplo, qual que é a estimativa de vendas de automóveis populares no Brasil para o próximo ano. Uma pesquisa conclusiva causal, ela quer então compreender quais são as variáveis e quais são as causas e os seus efeitos com relação a um fenômeno. Então você tem lá uma situação que está acontecendo e você quer saber o seguinte, qual que é a relação desse acontecimento para o meu negócio? E você tem também a pesquisa que vai procurar determinar qual que é a natureza da relação entre as variáveis causais e o efeito a ser esperado. Bem, e aí você tem uma tabela, você está vendo aí no seu slide, diferenciando a pesquisa exploratória da pesquisa conclusiva. Então, qual que é o objetivo da pesquisa exploratória e qual que é o objetivo da pesquisa conclusiva? Depois você tem as características. Quais são as características da pesquisa exploratória? Quais são as características da pesquisa conclusiva? Então você tem as constatações que você vai encontrar com a pesquisa exploratória e as constatações que você vai encontrar após realizar uma pesquisa conclusiva. E o resultado de uma pesquisa exploratória muitas vezes pode ser seguida por outras pesquisas exploratórias ou conclusivas. E o resultado de uma pesquisa conclusiva, ela traz constatações que são utilizadas para auxiliar a tomada de decisão. Aí a gente tem a pesquisa quantitativa. O que é a pesquisa quantitativa? Ela vai pesquisar quantidade de elementos relacionados ao que você quer identificar. Então, por exemplo, aqui, a escala Likert é aquela escala que trabalha, eu discordo totalmente, eu discordo, nem concordo, nem discordo, concordo ou concordo totalmente. Então você trabalha nessa escala para identificar, por exemplo, as companhias aéreas de grande porte oferecem melhores serviços do que as companhias aéreas de pequeno porte. Muito bem. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda, você discorda, você concorda totalmente, ou você não tem uma opinião, nem concorda, nem discorda? Então, esse é um exemplo de pesquisa quantitativa, mas você pode trabalhar com outros elementos. Tá? Você pode trabalhar com uma escala de diferencial semântico. Então, a empresa aérea é grande ou pequena. Então, você pode selecionar aí um X ou um número, conforme você acha que ela é grande ou pequena, você vai selecionar um X se aproximando mais dessas palavras. Então é uma escala que ela trabalha com sinônimos e antônimos em dois extremos e os respondentes deverão selecionar o ponto que representa sua opinião. Então, se você acha que ela é grande, você marca aqui. Mas conforme você vai diminuindo, né? Eu não acho que ela não é nem grande nem pequena. Então, você marca aqui no meio. Tá? A empresa é experiente. Então, eu marco aqui. Ou ela é inexperiente. Então, eu marco aqui. Ou se eu estou em dúvida, eu marco aqui. É mais ou menos como a escala Likert, só que é um pouco mais difícil de você explicar para quem vai responder o que você está querendo. Tá? Então dá para fazer isso? Dá, só tomar cuidado na hora de você for aplicar, explicar muito bem como é que você quer trabalhar. E a escala de importância, você dá uma numeração e coloca que é uma escala que vai trabalhar extremamente importante, muito importante, de alguma importância, pouco importante,
ou totalmente sem importância, tá bom? Já a pesquisa qualitativa, ela trabalha o quê? Identificando atributos importantes para os produtos e os serviços. Ela vai então levantar ideias relacionadas à divulgação para campanhas publicitárias e vai analisar o comportamento dos consumidores. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai tentar medir qualidade. Quantitativa é quantidade, então você trabalha com escalas numerais, que você possa contar depois. 30% acha que a empresa é muito grande, 20% acha que ela é pequena, 50% não tem ideia do tamanho da empresa. Então eu consigo contar as respostas. A qualitativa já é uma pesquisa mais subjetiva, onde você vai ter que trabalhar atributos. Eu acho que esse produto ele tem uma característica boa, porque ele tem essas condições, ele vem nessa apresentação. Então você precisa tomar um certo cuidado na hora de tabular a pesquisa qualitativa, porque ela dá um pouco mais de trabalho. Bom, o que eu queria falar para vocês então de pesquisa era isso. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o processo de pesquisa em marketing. Beleza?